Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de quarta-feira o presidente da Comatra, aqui de Teutônia, Werner Vibos, popular FIF. Bom dia, Werner, um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, e bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol, em especial aos associados da Comatra. No último dia 22 de março, a Comatra, Cooperativa de Manutenção e Transporte Teutônia Limitada, realizou a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária. Exato, isso foi no dia 22 e mais uma vez com a participação significativa de associados na Comatra, porque esse é um momento onde que é levado ao conhecimento do associado nas assembleias, sempre com muita transparência, com muita tranquilidade, a real situação econômica, financeira e patrimonial da cooperativa. Este ano, mais uma vez, tivemos uma assembleia muito tranquila, com boa participação, onde que tudo o que foi proposto pela diretoria foi aprovado por unanimidade. Uma assembleia muito tranquila e que nesse ano novamente apresentou uma sobra à disposição da assembleia de R$375 mil, aonde que foi proposto pela diretoria que 90% deste valor seria restituído aos associados que manifestaram durante o ano de 2018. Aliás, nos últimos 14 anos, isto já é de costume na atual administração da Comatra, nos últimos 14 anos, as sobras à disposição da Assembleia foram distribuídas e sempre em torno de 90%, 10% ficava para a cooperativa e o restante 90% nos últimos 14 anos. Eu até lanço um desafio para que alguém me mostre ou me traga alguma cooperativa aqui da região que tem feito isso. E muito importante, Fabiano, que estas sobras, elas revertem para o associado em espécie, em dinheiro. Isso para o associado representa muito. Isso para muitos representa um 13º salário, porque o momento que nós vivemos, principalmente 2018, foi um ano bastante atípico, um ano de muitas dúvidas, um ano de muitas incertezas, onde que o setor de transportes passou por uma greve que talvez nunca se viu antes aqui no Brasil, uma greve que durou por muito tempo, uma greve que parou praticamente o país inteiro. Então tudo isso afetou em muito o setor de transportes. Então o associado, no início de cada ano, ele recebendo de volta um determinado valor, isso para ele é muito significativo, porque é um setor bastante sofrido nos últimos anos, em decorrência muitas vezes da variação do preço do combustível. É muito difícil onde que as empresas repassavam o aumento do diesel para o transportador. Então, o transportador cada vez está ficando mais sucateado. Tanto é que muitos transportadores desistiram da atividade, muitos faliram, outros fecharam o ano, dá para dizer, em vermelho. E os nossos associados, eles se mantiveram, na sua grande maioria, eles se mantiveram firmes, confiando principalmente nas empresas para quem eles estavam transportando, como é o caso da Cooperativa Languiru, Compassul, Sertel, Lactalis, enfim, os nossos clientes. Agora, essa distribuição de sobras, eu acho que serve de exemplo aí para muitas cooperativas também, né? Porque as cooperativas vão crescendo, vão tendo lá, elas na verdade não têm lucro, elas têm na verdade um superávit, né? Mas o associado muitas vezes é parte do negócio, mas ele não vê também a cor do dinheiro, como se fala. E a Comatra já há 14 anos agora dando exemplo de passando para o seu associado parte daquilo que ele ajudou a gerar, né? Este para mim é o verdadeiro sentido do cooperativismo. Você tem que viabilizar os dois negócios. E as sobras nada mais justo do que, no nosso entender, que ela seja então parte daquilo lá seja devolvido para o associado. E a Comatra é uma cooperativa
que foi fundada em 1992, ela já tem 27 anos de existência, e ela talvez não tenha aparecido muito na mídia local, mas nós, a direção, entendemos que a mídia para nós não tem trazido muito retorno. Preferimos muitas vezes fazer mais o corpo a corpo e beneficiar diretamente o nosso associado. Então, nesse sentido que a gente trabalha, nós temos a nossa sede própria aqui em Languiru, no bairro Languiru, na Via Láctea, e sempre estamos de portas abertas para novos associados, embora que nos últimos anos não tenha crescido muito o número de associados. Hoje nós temos em torno de 535 associados, mas muitos deles estão inativos, não estão mais atuando na atividade. Hoje nós temos em torno de 140, 150 ativos. Os demais estão fora da atividade, mas continuam sendo sócios da Comatra. Aproveitando até a sua participação aqui, lembravas da greve dos caminhoneiros do ano passado, que realmente é algo que eu nunca imaginei ver na história, de parar o país, né? O país parou por um bom tempo, e há poucos dias a gente via nas redes sociais manifestações de que poderia voltar a acontecer nesse ano. Existiu já algo, vocês que estão dentro do segmento, está existindo algum movimento que possa voltar a ter uma paralisação do tamanho que foi no ano passado? Até o momento se ouviu falar pouco disso, Fabiano, né? Muito pouco. Mas isso tem a ver com o aumento novamente do combustível. Se o combustível voltar a ter os consecutivos aumentos como nos anos anteriores, com certeza não tem outra solução a não ser novamente parar. Subia toda semana, né? Porque as empresas não têm como repassar esse valor para o transportador, porque automaticamente quem novamente tem que pagar esse valor é o consumidor. Então lá na ponta final o produto se torna muito caro. Então se vai haver um aumento gradativo novamente do combustível, como temos percebido nas últimas semanas, está sujeito a acontecer uma nova greve, e eu me imagino que uma próxima greve seja pior do que aquela vivida no ano passado. Tomara que não aconteça. Tomara que não. Vamos ficar na torcida para que o presidente da República, assim como ano passado, quando ele nem candidato era ainda, se manifestava nas redes sociais e dizendo para os caminhoneiros, então, que em determinado momento suspendessem essa greve e aguardassem a eleição, então, e a sua chegada ao poder, que ele confiava nisso. Agora, então, ele com a caneta na mão, esperamos que ele também faça parte dele, né? Sem dúvida nenhuma. É verdade, Fabiano. A expectativa na mudança do governo, ela é muito, muito grande. O povo confia muito nessa mudança de governo. E o primeiro mês, segundo mês, se sentiu uma mudança, principalmente no setor de transporte, em relação ao combustível. Mas aos poucos a gente percebe que a aceitação do atual governo já tem decaído. Já não temos mais aquela expectativa de melhora como se tinha. É que as mudanças não são rápidas, né? Exato, isso tudo é um processo lento. A gente sabe. Eu pessoalmente acredito e tenho uma esperança de que as coisas melhorem, mas nós precisamos de tempo. Isso não é em meio ano, não é em um ano. Mas, que nem você disse, o presidente está com a caneta na mão e é ele que decide. Toma as decisões necessárias, né? Até aproveitar uma outra pauta, daqui a pouquinho a gente volta a falar em Comatra, mas agora essa semana ele baixou uma norma proibindo, suspendendo um contrato de instalação de novos pardais nas rodovias, num número bem expressivo, até porque ele ano passado dizia que ele era contrário a essa enxurrada de pardais e outros tipos de lombadas aí, que na verdade são apenas para coletar multas. Como transportadores, a Comatra enxerga da mesma forma ou tem algumas situações que realmente são para segurança mesmo? Dependendo do local, é uma questão de segurança, sim. Porque às vezes parece que é difícil você sair na estrada sem vir para casa com uma multa, né? Para o motorista caracteriza um pouco assim, acaba viajando e quando volta tá ali vindo as surpresas atrás, né? Para quem está no dia a dia na rua e passa o ano sem levar uma multa, esse pode se contar um né? Vitorioso. É vitorioso. Mas em muitas situações o pardal é necessário, infelizmente. A educação do nosso motorista, ela ainda está muito precária. Então, em muitos lugares tem que doer no bolso
para a pessoa se educar e saber que tem que reduzir a velocidade, principalmente em entradas de cidades, em locais onde tem grandes empresas. Então, nesses lugares é necessário ter pardal. Agora, eu concordo que o número abusivo de pardais nas estradas também é muito ruim, porque volta e meia você levar uma multa, se as coisas assim já estão difíceis, então imagine você com um montante de multa durante o ano. Então cada vez fica pior. Então não é só colocando pardais que as coisas se melhorem. Melhoram, né? Nessa assembleia, na verdade, assim como em todas acontece, sempre é renovado também o Conselho Fiscal, né? Sim, isso é estatutário, onde que 2% dos conselhos fiscais, cada ano eles devem ser renovados. Então, de 6, 2 podem permanecer e 4 devem ser trocados. Isso é anual, isso é estatutário. Enquanto que a direção da cooperativa Comatra, ela é renovada a cada 4 anos. Apesar de ter sido um ano muito ruim o ano passado, dentro dos números da Comatra se comemora um pequeno crescimento, né, tanto no faturamento quanto na distribuição de sobras, né? Para 2019 a expectativa é de ser um pouco melhor do que no ano passado? Com certeza, a expectativa nossa sempre é de crescimento. E no último ano, esse pequeno crescimento que houve em relação a onde 2017, para nós foi um motivo de comemoração, porque no ano difícil da economia que nós vivemos em 2018, ter sobras, isso merece comemoração, porque durante o ano, não só no setor do transporte, como em toda a economia do Brasil, muitas empresas fecharam, outras fecharam em vermelho, enfim, tivemos muitos e muitos sérios problemas. Então, tu ter uma sobra, um lucro acima do ano anterior, isso é muito gratificante. E para 2019 a gente tem a expectativa de melhoras. E vamos ao encontro de novas empresas, sempre nos preocupando em conseguir mais parceiros e mais associados para que realmente a cooperativa cresça ainda mais do que nos últimos anos. Interessados então em se associar à Comatra, basta procurar o escritório de identidade, entrar em contato. Exato. A Comatra tem a sede própria, como eu acabei de dizer, e venham conversar conosco. A gente é o maior interessado em sempre atender bem o associado, tirar toda e qualquer dúvida que ele porventura venha a ter, porque eu inclusive deixei isso assim bem claro na Assembleia também. Se alguém tem alguma dúvida, venha conversar conosco, venha conversar com os nossos colaboradores, porque na dúvida a gente faz questão de esclarecer, porque no momento que começam a falar alguma coisa negativa de uma cooperativa, de uma empresa, isso daqui a pouco vira uma bola de neve e não tem mais fim. Então, graças a Deus, nós na Comatra não temos tido esse problema. Muito bem, então a Comatra, Cooperativa de Manutenção e Transporte Teutônia Limitada, realizando a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária no último dia 22 de março, no Martin Luther, aqui em Languiru, Teutônia, e comemorando números, apesar de um ano bastante difícil, né? E nos últimos 14 anos aí, fazendo distribuição de sobras entre seus associados, né? O que é um fato louvável e fazendo realmente o trabalho que é de uma cooperativa. É verdade, e dessa forma eu agradeço, Fabiano, agradeço a todos que têm participação, né, nesse trabalho que a Comatra tem feito. Isso é um voto não apenas da diretoria, mas sim também dos nossos colaboradores, que sempre prestam um bom trabalho, e também agradecer aos transportadores, que durante esse ano se mantiveram firmes conosco, acreditando no nosso trabalho. Eles se sentem seguros e amparados pela Comatra. Então é um conjunto de fatores que fizeram com que novamente a Comatra teve sobras no ano de 2018. E nós ficamos na torcida para que a Comatra sempre tenha êxito e que os transportadores não necessitem fazer greve esse ano. É a nossa torcida, né, Fifo? Com certeza, porque querendo ou não, uma greve ela atrapalha todos perdem, a todos, e todos saem perdendo. Todos perdem, então que a gente possa realmente conduzir o ano com
tranquilidade, exigindo que o governo faça o seu trabalho, mas que a gente possa aí continuar, então, que a Comatra possa continuar transportando as riquezas geradas, de que todos geram aí no dia a dia trabalhando, né? Para as empresas, para quem a gente trabalha, temos notado que elas fazem um esforço muito grande, porque elas também dependem do transporte. Então é uma engrenagem, no momento que uma quebra, todos saem perdendo e a coisa se torna a ficar difícil. Então torçamos que 2019 realmente seja um ano melhor, não somente para a Comatra, mas para o país inteiro, para todos. Sem dúvida. Eu quero agradecer muito, então, a participação aqui no Primeiro Jornal do presidente da Comatra, Werner Wibos. Obrigado pela participação, sempre convidado. Obrigado, Fabiano, e agradeço pela oportunidade e até o próximo momento. Tá certo, obrigado, bom dia.